Recolhido a Paris após a apoteose italiana, Napoleão viu-se alvo de atenções ambivalentes, louvores públicos e suspeitas privadas. O diretório, receoso de sua popularidade, acenou-lhe com uma expedição contra a Grã-Bretanha, empresa que, dadas a supremacia naval inglesa e a precariedade logística francesa, roçava o suicídio estratégico. O general, atento à armadilha, declinou com polidez e frieza calculada. Em alternativa, amadureceu a ideia, que circulava entre estadistas e homens de letras, de atingir o poder britânico pelo flanco oriental, cortando-lhe as comunicações com a Índia. Deste caldo político nasceu a expedição ao Egito, solução que satisfazia ao diretório por afastá-lo do centro do poder e a Napoleão por oferecer-lhe palco vasto para a glória militar e construção de um mito. Constituiu-se então o Armée d'Orient, singular combinação de tropas e de sábios, pois Napoleão quis levar consigo astrônomos, engenheiros, desenhistas e naturalistas. Não apenas a guerra, mas também a ciência e a propaganda viajariam a bordo, compondo o tríplice instrumento de conquista, conhecimento e legitimação. A frota partiu de Toulon em maio de 1798. Colheu Malta no caminho, onde a Ordem de São João capitulou com rapidez desconcertante e rumou ao delta do Nilo. A queda de Malta, além de provisão e prestígio, deu à empresa um primeiro brilho de invencibilidade. O desembarque em Alexandria, no fim de junho, fez-se célere e áspero. Tomada a cidade, Napoleão lançou marcha apressada para o interior, sob sol inclemente e com escassez de água. As areias e o calor tornaram-se inimigos tão temíveis quanto quaisquer hostes mamelucas. Às margens do Nilo, nas cercanias de Gizé, consumou-se a Batalha das Pirâmides. Murad Bey e as cavalarias mamelucas investiram com bravura, mas chocaram-se contra quadrados de infantaria franceses rigidamente articulados com artilharia. A vitória abriu as portas do Cairo e consagrou o comandante como mestre de composição tática em terreno estranho. A glória terrestre, porém, contrastou com o desastre marítimo. Em Abuqui, ou Batalha do Nilo, no início de agosto, a esquadra francesa foi destroçada por Horatio Nelson. Com a frota aniquilada, o exército permaneceu isolado em solo africano, condenado a viver do país conquistado e da prudência do seu chefe. Ciente de que precisava governar, não apenas vencer, Napoleão multiplicou gestos de acomodação. Proclamou respeito ao Islã, dialogou com os ulemãs e instituiu conselhos, diwans, para mediar as relações entre a nova autoridade e as elites locais. O governo otomano, a sublime porta, como se dizia do poder central em Constantinopla, era formalmente soberano. Napoleão tratou de apresentar-se como restaurador da ordem contra os mamelucos. Em paralelo, fundou o Instituto do Egito, laboratório de observação e catalogação do país. Sob sua égide, os sábios começaram o vasto inventário, que anos depois desembocaria na monumental Description de l'Égypte. Em 1799, um oficial descobriria em Rosetta a estela que levaria o nome da cidade, chave filológica de 3 línguas e de uma civilização. Mas a dominação produzia resistências. No outono de 1798, o Cairo insurgiu-se, a repressão foi dura e a mesquita de Al-Azhar, epicentro intelectual, viu as tropas ocuparem-lhe o recinto. A lição foi dupla. A conquista exigiria tanto tato quanto força, e a legitimidade não se improvisa sobre o estrondo dos canhões. Enquanto ordenava a província, o general lutava contra a natureza. Pestes intermitentes, abastecimento incerto, rotas hostis, tribos beduínas móveis e implacáveis. O exército, contudo, mantinha coesão pela disciplina e pela esperança de retorno glorioso, esperança que, ironicamente, dependia do colapso político daqueles que o haviam enviado. Então, a vida privada feriu a couraça pública. Por cartas e indiscrições, Napoleão soube do adultério de Joséphine com o elegante oficial Hippolyte Carrus. O marido distante que escrevera da Itália missivas ardentes recebeu no Egito o golpe da traição. O seu orgulho doeu mais que a carne ferida em batalha. Entre despeito e melancolia, o general buscou consolo em uma jovem francesa, Pauline Fouris, que a soldadesca logo apelidou de Cleópatra. O episódio, por mais rumoroso, não apagou a fissura íntima, apenas a encobriu com verniz de triunfo e rotina militar. O homem, sobre o herói, sangrava em silêncio.
Em 1799, a Sublime Porta decidiu reconquistar o Egito pela força, e a presença britânica no Levante prometia apoio eficaz. Napoleão, adepto da ofensiva preventiva, resolveu levar a guerra à Síria, a fim de desarticular a invasão otomana antes que ela amadurecesse. A marcha pelo Sinai foi prova de ferro: areia, sede, ventos, doenças. Ainda assim, El-Arish capitulou, Gaza foi tomada, Jaffa, após resistência renhida, caiu em março. Seguiu-se um episódio sombrio, a execução de prisioneiros, justificada pelo comando como necessidade logística e sanitária, que a posteridade tem discutido com severidade. Em Jaffa, graçou a peste e relatou-se que Napoleão visitou os enfermos, gesto que a propaganda transformou em emblema de coragem serena. Verdade histórica e teatralização enlaçaram-se. A campanha síria converteria-se em um compêndio de feitos de controvérsias. O ponto decisivo foi Acre. Defendida pelos otomanos e assistida por navios britânicos, sob Sidney Smith, a praça resistiu a assaltos repetidos. Sem artilharia pesada suficiente, parte capturada pelo inimigo e corroído por doenças, o exército viu-se compelido a levantar o cerco. A retirada para o Egito fez-se com ordem, mas sem ilusão. De volta ao Vale do Nilo, Napoleão recompôs forças com energia febril. E quando tropas otomanas desembarcaram na península de Abu Qir em julho de 1799, ele as abateu com uma manobra decisiva, resgatando prestígio militar e mostrando que em terra sua arte ainda fulgurava. As vitórias, todavia, não rompem bloqueios. Isolado no Mediterrâneo e privado de marinha, o exército francês continuava confinado a um domínio precário. E de Paris chegavam más novas. A segunda coalizão esmagava forças republicanas na Itália e no Reno. A França sangrava em derrotas. Somava-se à crise militar a penúria econômica, inflação desvairada, escassez de víveres, descrédito do papel-moeda, desordem administrativa. O diretório, corroído por intrigas, parecia à beira da falência política. A distância tornava Napoleão mais necessário do que nunca e mais livre para decidir por si. Entre cálculo e destino, o general resolveu retornar. Confiou o comando a Jean-Baptiste Kléber com instruções de firmeza e prudência, e embarcou discretamente na fragata Muiron, com séquito reduzido. Desafiando o bloqueio britânico, cortou o Mediterrâneo como quem rasga véu tenso. Em outubro de 1799, tocou solo em Ferruz, recebido por multidões como Salvador. A França, que padecia, o aclamou. Napoleão percebeu com a intuição do político nato que a hora exigia mão forte e imaginação institucional, e que ambas lhe pertenciam. Assim, o Egito foi-lhe escola dupla, de grandeza e de limite, de ciência e de sangue, de mito e de miséria. Levou-o do triunfo das pirâmides ao fiasco de Acre, do orgulho ferido pela infidelidade ao cálculo frio do retorno. Preparou, enfim, o cenário para o gesto que mudaria o regime, o 18 de Brumário, onde a espada se faria Constituição.